Gente, chega terça-feira, a gente já fica em casa, né, esperando esse momento para colocar sempre a nossa saúde em primeiro lugar. E é claro que o meu parceiro de todas as semanas já está conosco aqui, Dr. Sidney Chalub. Tudo bom, Dr. Sidney? Tudo bom, satisfação. Só viu o que aconteceu com o Vasco ou não viu? Achei legal, né? Nem vou falar para o seu Versosa hoje, ele não queria que eu falasse do Vasco, mas eu não podia deixar de mandar um abraço para os vascaínos, né? Para os flamenguistas, botafoguenses, todos. Para todos felizes, né? E começar a nossa vida, né? E eu queria começar hoje a falar de um tema muito importante. Nós saímos, né, Conceição, do nosso Novembro Azul, e muitas coisas foram ditas, e hoje nós vamos desmistificar alguma coisa em relação ao câncer de próstata, que é uma doença que acomete os homens. Eu queria... Por que nós estamos trazendo aqui em janeiro? Porque o Novembro Azul, ele é só uma lembrança. Nós temos que ficar o ano todo na vigilância dessa doença, que tem aumentado muito na população masculina, e o homem tem que estimular, nós temos que estimular o homem a procurar um médico de forma espontânea antes que tenha sintomas. Ok, e a gente está recebendo com muita alegria, com muita honra também, o doutor Alfredo Reixa, acho que eu falei certo agora? Estava treinando, você ouviu, né? Ele que é radio-oncologista. Doutor Alfredo, seja muito bem-vindo aqui à Band e aqui ao Câmera 13. Obrigado. Agora, muito interessante, doutor Sidney, lembrar do Novembro Azul. A gente falou tanto aqui, é o Outubro Rosa, Novembro Azul. Agora, é claro que são meses simbólicos, mas a luta ela é permanente. Lutar contra o câncer de próstata é uma luta permanente. É isso, doutor Sidney? É uma luta permanente, porque é uma doença que tem aumentado cada vez mais, a nossa população está envelhecendo e a gente tem tido cada vez mais pessoas jovens também que estão tendo essa doença. Então, o que a gente recomenda é que o homem procure espontaneamente, a partir dos 45 anos, vá ao médico, assim como as mulheres fazem preventivo, vá ao médico, faça seu PSA, faça seu ultrassom, faça o toque retal e procure os especialistas. A partir do momento em que é feito o diagnóstico ou uma suspeita da doença, faz uma biópsia e encaminha para o especialista. Ou vai para o tratamento cirúrgico, que é a cirurgia chamada prostatectomia radical, ou vai para o tratamento radioterápico, que também é um tratamento curativo. É isso que a gente vai discutir hoje com o Dr. Alfredo. Ok, a gente vai então já colocar aqui uma matéria para a gente entender melhor a próstata, que é uma glândula. É isso? É uma glândula que todo homem tem, ela faz parte do sistema reprodutor masculino, né? É o câncer mais comum nos homens, né? Essa que é a importância de falar de câncer de próstata. E é um tumor facilmente curável quando é detectado nos estágios iniciais. E essa é a grande importância, esses dois fatos é a grande importância de falar de câncer de próstata sempre. Ok, vamos então falar da glândula próstata para todo mundo. Vamos ver aqui. A próstata é uma glândula que só os homens têm. Está localizada abaixo da bexiga, na frente do reto e da uretra. A próstata é responsável pela produção de parte do líquido seminal ou sêmen, isto é, o que protege e nutre os espermatozoides. O câncer de próstata é um tumor que se desenvolve quando as células da glândula da próstata se multiplicam e crescem descontroladamente. É mais comum entre 40 e 60 anos de idade e é o segundo câncer que causa mais mortes em todo o Brasil. O câncer de próstata atinge 1 em cada 6 homens. A prevenção desse tipo de doença passa também pela redução dos fatores de risco. Por isso é importante a dieta, exercícios, controle de peso e diagnóstico. É necessário também evitar a exposição a fatores como poluição, fertilizantes e substância química. E para detectar precocemente a doença, é indicado que todos os homens com mais de 50 anos de idade façam pelo menos uma vez a cada ano o exame de toque retal e o exame de sangue do PSA, pois quanto mais cedo for descoberto o problema, maiores são as possibilidades de cura. O tratamento pode ser feito com remédios, radioterapia ou cirurgia, sendo indicado por um proctologista.
Doutor Alfredo, a gente já falou aqui muitas vezes, né, doutor Cid, sobre o toque retal, que a gente tem que acabar com o tabu. A gente está falando de uma coisa extremamente importante para a vida dos nossos homens. Mas no dia a dia a gente sabe que ainda esse preconceito está muito mais enraizado do que os valores da própria vida. Como é que dá para lidar com essa situação no momento em que a gente já percebeu aqui que o câncer de próstata é o segundo maior do país, atrás apenas do câncer de pele? E para o homem, certamente é o que mais mata. Como acabar com o tabu, trazendo essa informação para a vida das pessoas? Eu sinto que tem dois grandes preconceitos para o homem e para a população em geral, quando fala de câncer. Um é que o falar de câncer, né? Muita gente não procura porque não tem medo de achar que antigamente, quando não existiam tratamentos tão eficazes como hoje, era um tabu. Câncer era igual a morte. Hoje em dia não é assim, né? A gente nem falava em câncer, fala CA com medo de falar a palavra toda, não? Hoje em dia vale a pena encontrar uma doença cedo, que aumenta a chance de cura e diminui muito a chance de efeitos colaterais. Você mantém uma vida normal e curado. A outra questão é o homem em si, né? Falar para o homem de que isso faz parte da saúde dele. O toque retal, né? Cuidar da sua saúde. Isso que é importante. Para você manter sua qualidade de vida, inclusive sua continência urinária, função erétil, tudo isso é importante quando ele identificar a doença cedo, né? Então, é um tabu que você tem que superar para saber que sua vida é importante, né? Você identificar o câncer de próstata cedo e conseguir curar. Faz toda a diferença. Vamos dar uma voltinha nas redes sociais do programa? Vamos ver quem está conosco nesse momento, já trazendo aí suas perguntas. Maicon, da Colônia Terra Nova. Maicon, um abraço para você. E faz a seguinte pergunta: doutor, a radioterapia é tão eficiente quanto os remédios num tratamento de câncer, certamente de próstata, né? É isso, doutor? É uma pergunta muito interessante. A radioterapia ela tem um papel fundamental no tratamento de câncer de próstata. Na verdade, ela é tão eficiente quanto a cirurgia em doenças de próstata no estágio inicial. O principal tratamento é de matar o tumor da próstata. E os dois principais tirando a próstata ou matando o tumor lá dentro, que a gente faz com a radioterapia. Existem vários medicamentos que ajudam a tornar esse tumor mais sensível ao tratamento, né? Geralmente são hormônios, né? Tratamento de hormonioterapia. Mas é importante o paciente saber que existem dois tratamentos, que é a prostatectomia radical ou a radioterapia com o intuito de curar. Não existe diferença em nenhum dos dois. A grande diferença dos dois tratamentos são os efeitos colaterais, né? Uns têm alguns efeitos colaterais mais associados com a cirurgia, incontinência, disfunção, e a radioterapia são efeitos colaterais mais irritantes, como poliúria, que é urinar mais vezes durante o dia, né? Ok, a Eva do Parque das Laranjeiras. Eva, um beijo para você, muito obrigada pela participação. Doutor, a radioterapia tem muitos efeitos colaterais para o paciente? E aí eu quero só emendar uma pergunta aqui que a Eva está fazendo, em relação à situação de, primeiro faz uma cirurgia, depois começa a radioterapia ou não? Mas os senhores já respondem após o intervalo comercial. A gente volta já já. E olha, continua fazendo a sua pergunta. Nosso Facebook, nosso WhatsApp está inteiro à disposição. A gente volta já já. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13 e a gente está aproveitando esse momento do nosso programa, nosso Alô Doutor, para falar sobre o câncer de próstata. Sempre é importante o alerta, né, doutor Sidney? E tem uma pergunta do telespectador perguntando dos efeitos colaterais da radioterapia. Antes dessa pergunta, eu queria fazer um questionamento, que o doutor Alfredo explicasse o que é o tratamento radioterápico, o que vem a ser basicamente a radioterapia, para que você está em casa possa entender esse tratamento. O tratamento com radioterapia é um tratamento feito com radiação, né? Radiação ionizante. Basicamente a mesma radiação que sai do aparelho de raio-x, só que a dose é bem maior. Durante cada aplicação, um tratamento dura em torno de 33 a 39 aplicações, o paciente não sente nada. É uma radiação que ninguém vê. Você deita no aparelho, o aparelho vai girar em torno de você, liberando a radiação, e não dói, não esquenta, não arde, não queima, na verdade.
E respondendo já a pergunta, o que a radiação faz, na verdade, é matar as células do tumor lá dentro. Isso acaba desencadeando uma inflamação do tecido. E aí isso aqui causa os sintomas, né? De acordo com o passar dos dias de tratamento, essa inflamação pode inflamar um pouco a bexiga, inflamar um pouco o reto, e aí a pessoa tem os sintomas da radioterapia, que é vontade de urinar mais vezes, ardência na hora de urinar, ou um desconforto na hora de evacuar. Então são efeitos colaterais diferentes da cirurgia, que é que a gente tenta expor para os pacientes, né? Para ele decidir qual é a melhor opção para ele, qual o risco de efeito colateral ele está mais disposto a assumir. Doutor Alfredo, o câncer de próstata tem níveis diferentes? Tem. A gente divide o câncer de próstata em basicamente 3 estágios, né? Estágio inicial, estágio intermediário e estágio avançado. A gente sabe que o estágio inicial e estágio intermediário, a radioterapia ou cirurgia, elas têm o mesmo controle, a mesma chance de cura, né? Isso aí vai depender da escolha do paciente, para qual tratamento ele está mais disposto a se submeter, né? Qual equipe ele confia mais e até mesmo a demora do tratamento. A radioterapia é um tratamento que demora umas 7 semanas, né? É uma aplicação de radioterapia por dia, de segunda a sexta-feira, então são 7 semanas de tratamento no máximo. E a cirurgia é um procedimento cirúrgico que tem anestesia, tem UTI, então entre esses dois aspectos do tratamento que o paciente vai escolher, né? Ok, a gente vai às ruas agora, porque tem muita gente com dúvidas aí a respeito do câncer de próstata. Vamos ver agora, vamos lá. Bom dia, meu nome é Emerson. Doutor, tem uma pergunta. Qual as opções de tratamento para o câncer de próstata? As opções de tratamento para o câncer de próstata. Isso, como eu falei, no inicial e no intermediário, tem várias as opções de cirurgia e radioterapia são idênticas, o paciente tem que escolher. No câncer avançado, aí, o ideal, na verdade, é ideal sempre que o paciente... hoje em dia, a oncologia é muito multidisciplinar. Existem 3 médicos que vão tratar que deveriam acompanhar o paciente em todo o câncer em geral, que é o cirurgião oncológico, o oncologista clínico e o radioterapeuta. No estágio de doença avançada, às vezes fazer os 3 tratamentos juntos é o melhor. Cirurgia seguido de radioterapia adjuvante e hormonioterapia. Mas isso aí tem que ser conversado com cada paciente, né? Mais uma pergunta? Vamos lá, mais uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu me chamo Raimundo. Queria saber quais as complicações mais comuns das cirurgias para a retirada da próstata. As 2 complicações mais comuns, talvez as mais temidas da cirurgia, é disfunção erétil, que depende muito de como está avançada a doença, né? Da anatomia do próprio paciente, e incontinência urinária, né? Da cirurgia, esses são os 2 principais. Ok, mais uma pergunta? Vamos lá. Bom dia, doutor. Meu nome é Keiler. Eu queria saber quais são os efeitos colaterais da quimioterapia. O senhor falou um pouco sobre isso agora, né? Geralmente, o principal da quimioterapia é tirar a produção de testosterona do homem, que a testosterona faz o tumor crescer. E aí tem os efeitos colaterais da diminuição da testosterona, que às vezes aumenta a pressão arterial, diabetes, pode deixar os ossos mais fracos. E acaba tirando um pouco a libido também do paciente. Doutor Sidney, a gente falou um pouco na matéria a respeito de fatores externos que acabam complicando a saúde de todo mundo e principalmente a saúde do homem. Como viver uma vida, a gente leva uma vida tão sedentária, tão corrida, tão tudo, não é? Como evitar? A gente deu umas dicas, mas o senhor como médico, qual o tipo de orientação? É fundamental você fazer uma dieta adequada. Existem alguns trabalhos mostrando que dieta à base de tomate, que tem uma substância chamada licopeno, previne câncer de próstata. Não deixar o ganho de peso. Hoje sabe-se que a obesidade é um fator de risco para muitos dos cânceres. Muito cuidado com a exposição de agrotóxicos. Então a gente cada vez mais dá preferência para alimentos mais orgânicos. Isto é fundamental. Além do que se falou, uma atividade física constante. E o fundamental, em relação à prevenção do câncer, nós temos 2 tipos. A prevenção primária e a secundária. A primária é naquela que a gente tenta evitar os fatores de risco. E a secundária
na qual você faz o diagnóstico precoce, como o doutor Alfredo falou. O diagnóstico feito na sua fase precoce, o tratamento é curativo. Então, é importante você procurar antes que tenha sintoma da doença. Ok, vamos voltar aqui para as redes sociais do programa. Jorge Planalto. Jorge, um abraço para você, muito obrigada. Doutor, é verdade que hormônios femininos podem ser usados no tratamento do câncer de próstata? Isso é verdade? É mito? O que é? Sim, é verdade. Na verdade, o grande objetivo é fazer principalmente quando o câncer é mais avançado, fazer o homem parar de produzir hormônio masculino. E o hormônio feminino ele pode ter esse papel de fazer diminuir a produção de hormônio masculino pelo homem, né? Isso aí faz o tumor de próstata diminuir muito a velocidade do seu crescimento, o que ajuda o tratamento a ser mais eficaz, né? Ok, vamos voltar às ruas. Mais uma pergunta. Meu nome é Erivaldo. E eu gostaria de saber quais são os novos tratamentos contra o câncer de próstata. Acabou que o senhor já deu várias orientações, né, doutor Alfredo? Graças a Deus que tem muita coisa nova e muita coisa eficiente. Isso é verdade. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Alfredo, já que falou em novos tratamentos. Antigamente, tinha muita coisa que a radioterapia queimava muito o paciente, principalmente paciente com câncer de mama, tinha aquelas áreas grandes. Em que pé está a radioterapia, pegando a pergunta do nosso telespectador, em relação à próstata e como é que estão os aparelhos hoje mais modernos? Ok, 30 segundos, doutor Alfredo, por favor. A radioterapia ela mudou muito nos últimos anos, principalmente no Brasil, nos últimos 10, 20 anos mudou muito. Você não vê mais aquelas antigas alterações na pele vermelha. Os efeitos colaterais são muito menores hoje em dia com a radioterapia moderna. Olha, gente, foi muito bacana o nosso bate-papo dessa terça-feira. E a gente quer muito agradecer, doutor Alfredo, tá? Venha sempre aqui à Band e aqui ao Câmera 13. Muito obrigada. Obrigado pelas informações, tá bom? Muito obrigada. Meu querido flamenguista, sempre. O senhor vai continuar torcendo pelo Flamengo em 2017 ou sempre, vamos ser campeões, né? E mandar um beijo para sua madrinha. Nossa madrinha. Nossa madrinha. Dona Edith, um beijão para a senhora. Tá bom? E o doutor Freire já está convidado para vir falar sobre radioterapia no câncer de mama. Já estou intimando ao vivo. Convidadíssimo, então, doutor Freire. Muito obrigada. Gente, muito obrigada aí pela sua companhia. Amanhã, se Deus quiser, a gente se vê aqui na Band. Até lá.